Obrigado, deputado Chico. Obrigado, presidente. Eu trago para essa tribuna, presidente, um tema que a doutora Jane trouxe aqui ainda há pouco, que é muito caro para a gente. Ontem foi assassinada brutalmente a Simone, e ela foi a 6ª mulher assassinada no início desse ano. Doutora Jane trouxe alguns dados para a gente, e é impressionante o que está acontecendo. Ontem foi a Simone, mas anteriormente tinha sido a Isabel. A Isabel foi assassinada na frente da própria filha. Nós tivemos mortes por estrangulamento, mortes a tiro. E parece que o fato de haver legislação a punir esses crimes bárbaros não tem funcionado muito. O assassinato das mulheres foi trazido para o nosso Código Penal, presidente, por meio de uma lei de 2015, que tipificou o feminicídio como crime hediondo. A pena é de 12 a 30 anos. Se o crime é cometido, se o assassinato é cometido na presença de ascendentes ou descendentes da vítima, a pena aumenta em 1/3. A Lei Maria da Penha vem para dar proteção não só física, mas psicológica às nossas mulheres. Mas parece que não funciona. E, de fato, não funciona, porque a gente continua a ver reiteradamente as nossas mulheres sendo assassinadas de maneira covarde e desleal. Eu sou a favor, doutora Jane, de que se aumentem as penas. Eu sou a favor de que a legislação seja mais rígida. Mas me parece que, ao agir dessa maneira, nós estamos combatendo o sintoma. É como um paciente febril que a gente dá um antitérmico para ele, mas a causa da doença não está sendo combatida. E parece que prevenir, nesse caso, seria melhor do que o remédio, seria mais efetivo do que o remédio, e nesse ponto eu concordo com o que a doutora Jane falou daqui. E me parece que o cerne dessa discussão, presidente, gira ao redor, ou é, a família. A família é o alicerce de tudo o que acontece no nosso tecido social. E as nossas famílias têm sido atacadas, ano após ano. A instituição casamento tem sido atacada, ano após ano. Cresce o número de divórcio, cresce o número de mães que criam os seus filhos sem a presença dos pais. Cresce o número de famílias falidas em que a violência se dá dentro da própria casa e as crianças crescem vendo isso acontecer. Nós precisamos nos voltar para as nossas famílias. Precisamos voltar a cuidar das nossas famílias. É impossível achar que nós vamos preservar ao mesmo tempo em que degradamos. É impossível, presidente, nós acharmos que vamos preservar as nossas mulheres quando as nossas músicas e a nossa cultura degradam. É impossível a gente achar que nós vamos formar adultos que respeitem e protejam as nossas mulheres quando desde criança eles estão acostumados com uma cultura que degrada, que objetifica. Não vai funcionar. Não tem punição que seja suficiente. E nesse sentido, presidente, e meus colegas que estão aqui, é que eu gostaria de propor que nós voltássemos os nossos olhos para a família. E quando as vozes que se levantam em favor da família, do casamento, dos muitos filhos, como tem o deputado João, quando essas vozes se levantarem, que a gente não ridicularize. Porque nós vemos ao longo do tempo, que quem se levanta para defender a família é ridicularizado. Às vezes pela forma, às vezes pelo conteúdo. Eu dou o exemplo aqui da nossa ex-ministra e agora senadora Damares, que defendeu que as mulheres e os homens na adolescência se preservem da vida sexual precoce. E ela foi ridicularizada. Ora, a vida sexual precoce é o que gera mães solteiras. E os homens abandonam, vão embora. E deixam aquele problema na mão da mulher. É uma forma de violência também. Nós precisamos combater o sintoma da doença. O cerne, a doença em si, não o sintoma dela. A doença está na destruição da família e nós precisamos preservá-la. Quando nós destruímos os valores, quando nós destruímos os princípios da família, começa tudo a dar errado. Eu vou dar um exemplo. Os nossos professores hoje apanham em sala de aula. Isso começa lá na família. A nossa polícia, presidente, está sendo atacada nas ruas.
Obrigado. Os nossos policiais vão efetuar prisões e eles são atacados na rua. Porque hoje não se respeita mais a autoridade, isso começa na família. Quando a autoridade da mãe e do pai começa a ser questionada, e nós aplaudimos isso. Nós temos que voltar para as origens, presidente. Porque se nós não nos voltarmos para as nossas famílias, nós não vamos parar de assistir, deputado Max, dia após dia, esse tipo de ataque covarde a que as nossas mulheres estão sendo submetidas. É nesse sentido, presidente, que eu fui atrás da pesquisa que a Codeplan faz a cada 2 anos, para ver o que está sendo perguntado. Porque se nós não tivermos os dados, nós não podemos propor política pública de qualidade. E eu vi que há uma deficiência no que diz respeito às perguntas relacionadas às nossas crianças. Então, eu não sou contra, mas nós temos pergunta a respeito dos animais de estimação, nós temos pergunta a respeito da vida financeira, do patrimônio, mas nós não temos perguntas sobre quantas vezes essa criança vê o pai. O pai que é ausente paga a pensão ou não paga? Ela já foi vítima de violência visual, emocional? Essas perguntas não existem. E nesse sentido, eu não estou vendo mais a deputada Deise, mas eu fiz uma indicação, é a indicação número 81 de 2023, para que a gente possa melhorar o questionário da Codeplan, para que a gente possa ter dados, deputado Max, que nos possibilitem preservar as nossas mulheres. Elas são preciosidades, deputado Chico, e é nosso dever, como homens, protegê-las fisicamente, porque embora elas sejam mais fortes do que nós emocionalmente, fisicamente elas são mais vulneráveis do que nós, e nós temos o dever de protegê-las. E eu queria deixar aqui, presidente, o pedido para que a Comissão de Assuntos Sociais desse celeridade a essa indicação, para que a gente pudesse ter esses dados o mais rápido possível, para facilitar a produção de legislação e política pública, de modo a defender as nossas mulheres. Eu te agradeço, presidente, te agradeço, deputado Chico, pela prioridade que me deu aqui. Obrigado. Parabéns, deputado Tiago Mazzoni. Não é à toa que Vossa Excelência é meu herói, viu? Tem toda a razão. Família é a base de tudo. E é isso que a gente precisa, a favor disso que a gente precisa lutar. Então vamos conversar com a deputada Deise, vamos priorizar isso, e não tenho dúvida, estamos no caminho certo. Mais uma vez, parabéns, viu, deputado? Que Deus o abençoe sempre.